Estamos ao vivo, direto do Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, capital do vinho brasileiro, no coração do Vale dos Vinhedos, num evento muito bacana que reúne 40 vinícolas brasileiras de diversas regiões, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, contando diversas histórias, contando momentos do vinho, contando muito sobre tradição, contando muito sobre família. E uma das coisas que eu acho mais bacana quando a gente fala em vinho é ouvir tudo que tem por trás dele. A gente sabe que muitas vezes isso acaba sendo repetido, mas uma das pessoas que eu gostei de encontrar aqui ontem, passeando ali pelo Promenade, e que eu via pouco, e agora eu tenho visto mais, porque era uma pessoa que estava assim, um pouco à sombra, eu diria, né, na propriedade, é a Tiane Simon, que está aqui comigo. Bem-vinda, Tiane. Obrigada, eu que agradeço. Não, que isso, nós que agradecemos a tua presença aqui. A Tiane Simon trabalha na vinícola Dom Afonso, que é uma vinícola muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, mas ela não aparecia muito, porque quem aparecia mais era o enólogo, né? Que é um enólogo muito conhecido nosso. Eu vou deixá-la contar um pouquinho essa história, até para ela dizer um pouco mais dessa participação dela agora. Começando a contar, por favor, a história da vinícola Dom Afonso. Tiane. A vinícola, hoje, ela está fazendo 43 anos e é uma vinícola... Exatamente hoje, tu me falaste, né? No dia 13 de julho, aniversário de 43 anos da vinícola. Isso, exatamente hoje. E ela iniciou, então, com o seu Afonso, depois quem assumiu foi seu filho, e agora, na terceira geração, então, da empresa, o André, né? Hoje o André não se André Gasperin, enólogo. Vamos contar quem é o André. Ah, tá bom. Então, hoje ele não se encontra diretamente na vinícola, ele ainda é o responsável técnico, mas nós estamos à frente, né, trabalhando para continuar esse legado, né? Mas conta um pouco mais, assim, né? É uma vinícola que está na Serra, especificamente onde ela está. Qual é o perfil de vinho que vocês produzem que já vem dessas 3 gerações? Uhum. Então, a vinícola se localiza em Caxias do Sul. Hoje ela é uma vinícola urbana, porque a cidade foi crescendo muito, né? E hoje o foco da vinícola são vinhos finos, vinhos diferenciados. E a gente tem também os nossos licorosos, que o pessoal conhece bastante, né? Tem bastante destaque internacional os nossos vinhos licorosos. Porque a tradição da vinícola de vocês, ela começou como a maior parte das vinícolas, fazendo um vinho colonial, artesanal, exatamente. O famoso garrafão, né? Exatamente. Começou com um vinho. Na verdade, a vinícola iniciou como? Eles produziam a uva e vendiam a uva para outras empresas. E faziam um pouco de vinho. Aos poucos foi aumentando essa produção, né, até que eles resolveram, então, fundar a empresa, né, e focar na sua produção. Então, aos poucos foi mudando, então, do garrafão, começou o suco de uva, que também a gente é bem forte na produção do suco de uva, e, aos poucos, foi se iniciando a produção dos vinhos finos. Então, é mais ou menos como a maioria das empresas, vai indo numa evolução, né? E quando houve essa mudança, né? A gente sabe que o André Gasperin, para quem não conhece, é um enólogo muito reconhecido, muito renomado, já foi presidente da Associação Brasileira de Enologia, né? Ele é uma pessoa que representa o Brasil em diversos concursos pelo exterior, não só julgando, mas também com produto que ele assina, que recebe prêmios, né? E o André, há pouco tempo, talvez um ano e pouco, acho que foi convidado para trabalhar numa grande empresa, que não tem problema nenhum a gente falar, que é a Nova, né, cooperativa, liderada pelo nosso amigo também, Heleno Fachin, e foi um momento que tu passaste a ficar mais à frente, né, mais presente na vinícola. É isso, Tiane? Isso. Daí, então, eu assumi a frente da vinícola, né, porque alguém tem que tocar. 43 anos não é assim, não dá para deixar, né, acabar. Então, juntamente com o meu pai e o restante da equipe, nós estamos tocando a empresa. Tu és casada com o André? Isso. Então, já tem uma nova geração depois aí? Não sabemos como é que vai ser, né? Porque eles ainda são jovens, são crianças, mas a gente espera que algum deles siga, né?
Mas tu tens experiência na área, né? Tu és sommelier formada, né? Pela ABS? Isso, eu tenho minha formação de sommelier pela ABS-RS e também a parte de graduação na área de tecnologia de alimentos e ciência e tecnologia de alimentos. E alguma área específica da vinícola que tu já te envolvias mais, que seja mais o teu específico, assim, que tu goste mais, né? Porque a impressão que dá também é isso, né? O André saiu e disse, bom, a gente tem que seguir com a empresa, mas é uma área que tu gosta também, tu, né? Tem essa formação. Sim, a minha área no início seria mais a parte da qualidade e depois eu assumi a parte comercial mesmo. Então, assim, agora tu vende, tu compra, tu que negocia. Tudo. O melhor trabalho. Olha, eu vou te dizer assim, eu não sei se é o melhor trabalho, mas por todas as vinícolas que eu entrevisto, eu escuto dizer assim, plantar não é tão difícil, implantar vinhedo também não, fazer o vinho não é difícil, engarrafar, esperar nada é difícil. Difícil é vender o vinho, né? Sim, atualmente, hoje, essa parte está bem mais complicada, né? Porque são muitas as empresas e muitas variedades, muita diversidade. Então, tu mostrar para o cliente o teu produto, tu tem que ter um diferencial, senão tu não consegue vender. Então, a gente sempre tenta, nos nossos produtos, isso, ter um diferencial para agregar também mais, né? A concorrência é algo bem difícil, né, nesse mercado. Então, já que tu está falando em diferenciais e coisas para agregar, né, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o vinho que está ao teu lado, que tu trouxesse aí, que eu já estou vendo que tem um prêmio no Vinalis, né, que é o vinho que vocês escolheram como destaque. E eu fico muito feliz porque é um vinho de um estilo diferente, é um vinho laranja, que até pouco tempo a gente não estava nem acostumado e muita gente nem sabia o que era isso. Então, se tu puder nos contar um pouquinho de que vinho é esse e por que vocês escolheram como destaque, Tiane? Então, esse é um rótulo que a gente fez comemorativo ao aniversário da vinícola de 40 anos. E no rótulo, o nome Generazione é referenciando as gerações da empresa, porque são 3 gerações da empresa, né? Esse vinho laranja, em específico, ele é 80% Sauvignon Blanc e 20% Chardonnay. O Sauvignon Blanc ficou 12 meses macerando na casca e mais 12 meses em madeira, para depois ser feito este belíssimo laranja, né? A gente não tinha nem colocado ele à venda ainda e a gente mandou para o Vinalis. E ele ganhou medalha de ouro no Vinalis, em 2023. Mas, assim, quando o produto é diferenciado, vai para um concurso que olha também para as coisas que são diferentes, isso também ajuda muito, né? Tem que ter a qualidade, não adianta só fazer diferente, tem que ter a qualidade, né? Sim, tanto que daí a repercussão foi muito grande, a gente teve que antecipar a venda dele, que a gente queria aguardar um tempo mais em garrafa para estar mais maduro, né? Mas a gente colocou à venda e a gente sempre diz que é um vinho que ele tem um bom potencial ainda, por ser um vinho laranja. O que é um vinho laranja? Assim, é um vinho branco com personalidade de vinho tinto. Então, ele é um vinho branco com essa personalidade de tempo, de guarda ainda, né? É um vinho que agrada paladares um pouco mais exigentes, né? Não é todo mundo que gosta, mas quem conhece, quem passa a degustar e presta atenção no que está degustando, se apaixona, né, Tiane? Sim, esse é um vinho que, depois que a pessoa prova, ela quer tomar ele de novo. Ela não consegue. Eu sempre digo, compra 2 garrafas, não compra só uma, porque depois tu vai querer de novo e vai que não tenha mais. Porque são lotes. Os nossos vinhos são lotes pequenos. A gente não faz produtos em grande escala, porque a vinícola é pequena, né? Então a gente sempre fala, compra 2 garrafas para garantir. Olha, eu vou dizer para vocês, eu recomendo, então, que quem está aqui no festival passe ali no estande da Dom Afonso, escute um pouco da história que a Tiane vai contar. Dê parabéns, né, porque hoje é aniversário de 43 anos da vinícola, então, mais uma vez, parabéns. E leve, se ainda tiver, 2 garrafas desse vinho. Se cada um que passar aqui hoje, estão estimando aí 300 pessoas, se cada um levar 2 garrafas, não vai ter, né, porque não deve ter mais 600 na vinícola. Né? Não tem mais mesmo. Então, assim, passe ali, leve uma.
Eu acho que hoje vai ser bem complicada essa votação para escolher o destaque, porque ontem já foi surpreendente e hoje vai ser surpreendente de novo aí para descobrir quais vão ser os destaques da vinícola. A gente teve aqui antes o Rodrigo Souza falando do Sobrevivente, um Montepulciano feito ali em meio à cheia. Agora a gente está falando de um laranja comemorativo que lembra aí 3 gerações, né? Tem muita coisa legal. Antes da gente encerrar, Tiane, eu queria só te pedir também para dizer para as pessoas o que mais tem lá no stand de vocês, além especificamente do laranja. Então, a vinícola ela trabalha com linhas de produtos, né? Então, a gente trouxe hoje, da linha Generazione, o laranja. A gente tem a linha Distinto, onde a gente tem um vinho licoroso e onde a gente tem o nosso Gran Reserva, que é um corte bordalês da safra 2015. A gente trouxe um vinho da enologia colaborativa com o Soso, que é um Petit Merlot, que é Petit Verdot com Merlot, é um blend de safras. É um vinho muito interessante, com um potencial de guarda bem grande. E um Barbera Piemonte. É interessante isso, né? Antes da gente encerrar, tu falaste essa do Soso, que estava aqui antes, tu vieste, o colaborativo, como projetos colaborativos de vinícola vêm aparecendo, né? Então, estava aqui o Rodrigo, vocês têm um projeto com ele, o Rodrigo tem um projeto com o Jamescal também. Então, muitas vezes são vinícolas que não são tão grandes e que sabem que, se ajudarem, vão crescer juntas, né? Sim, hoje as vinícolas estão... tá acontecendo muito isso, né? De uma ajudar a outra, para agregar. Porque a gente está em prol do vinho brasileiro. Então, é isso que a gente quer, né? Que mostrar a qualidade do vinho brasileiro. Isso mesmo. Então, assim, eu gostaria muito, Tiane, de te agradecer, né?